Fazendo tarefas simples e do dia a dia, você não precisa esquentar a cabeça com palavras como método, processo, framework, mas na hora de fazer aquele trabalho em grupo ou um projeto complexo, às vezes uma ferramenta pode vir bem a calhar. É pensando nisso que eu vou apresentar para vocês o Framework Scrum, que vem na metodologia ágil e promete entregar o dobro de valor em metade do tempo. Vamos ver como isso funciona? Aqui você vai trabalhar com ciclos de tempo curtos chamados sprints, onde trabalham equipes autogerenciáveis e dedicadas, que ao invés de ficar mirando num prazo distante, trabalha para obter sempre resultados concretos, palpáveis em um prazo bem curto. E sem ter que esperar até a entrega final do produto para descobrir o que deu certo ou errado, pois o Scrum trabalha com feedback contínuo. O Scrum está apoiado sobre 3 pilares principais: a transparência, a inspeção e a adaptação. Fica muito mais fácil de fazer isso devido à natureza cíclica dos sprints, que garante que cada etapa é iterativa e que melhora continuamente em cima de si mesma. Além dos valores, temos também 3 papéis principais dentro do Scrum, assim como uma série de reuniões e um fluxo de trabalho pré-definido. O primeiro papel principal é o do Product Owner, representado pela sigla PO. Ele é o seu chefe, o dono do produto ou até mesmo seu orientador. Ele é o ponto central de poderes sobre o produto desenvolvido. É ele que decide quais objetivos devem ser adotados e a ordem prioritária para que eles sejam cumpridos. O dever do PO é manter e comunicar o que a equipe quer alcançar com o projeto. O segundo papel mais importante é o do Scrum Master, representado pela sigla SM. Ele que vai ser o gerente do seu setor ou líder do grupo. É ele quem ajuda todos os envolvidos a adotar os valores, princípios e práticas do Scrum. Ele é a ponte. Ele é quem executa a liderança do projeto e ajuda a equipe a desenvolver sua própria abordagem durante os sprints. Lembrando que ele também é um colaborador no nosso próximo personagem. O Developer Team, ou Dev Team, que é o time de desenvolvedores, é quem de fato constrói o projeto. Dentro do Scrum, são eles quem decidem como fazer as coisas por meio de uma auto-organização, já que eles que estão com a mão na massa. Lembrando que, idealmente, esse grupo tem que ser interdisciplinar para enriquecer o processo. Quanto ao fluxo, as atividades dentro do Scrum devem passar por 3 caixinhas. A primeira delas é a Product Backlog. É nessa caixinha que fica decantada a visão principal do seu Product Owner, ou seja, as tarefas devidamente definidas e priorizadas. Logo antes das atividades começarem, as tarefas passam para a nossa segunda caixinha, que é o Sprint Backlog, o backlog do sprint, que é onde a equipe vai colocar, durante a reunião pré-sprint, as atividades que eles planejam fazer, detalhando ao máximo essas tarefas e, se possível, determinando alguns indexadores de dificuldade, de duração, entre outros. A última caixinha é o incremento, ou a entrega, que é quando você vai realmente mostrar o produto que você alcançou ou a meta. E para garantir que cada papel seja cumprido adequadamente e que os artefatos sigam a ordem devida, existem os eventos ou as reuniões. A primeira delas é o planejamento de sprint, para determinar quantas tarefas podem ser cumpridas dentro do time box, ou tempo limitante. Também serve para montar o gráfico de burn down, nós já temos até um vídeo aqui no canal falando sobre como fazê-lo, e determinar o que pode ou não ser feito, as metodologias, as abordagens para cada uma das tarefas, enfim. Existem também as reuniões diárias, elas devem ter cerca ali de 15 minutos e elas servem para revisar o que está sendo feito no sprint, para adaptar, otimizar ou reforçar as práticas que foram escolhidas na reunião que eu citei anteriormente. Nela, os membros devem se perguntar: o que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Algum impedimento que barre a mim ou o time? A última, mas não menos importante, é a reunião de revisão e ou retrospectiva.
Em alguns modelos, tá? São 2 reuniões separadas, mas aqui a gente vai fazer uma coisa só, que serve basicamente para entregar o que foi feito, discutindo sobre o produto em si, e também discutir as questões sobre o processo, falar sobre o que deu certo ou não. E agora que já conhecemos todos os conceitos importantes, vamos ver na prática como seria a execução de um framework Scrum num projeto exemplo. E, como você já deve ter imaginado, eu vou fazer isso no Trello, que é o meu queridinho do momento. Vamos ver esse quadro pré-fabricado que eu tenho em mãos aqui. Logo de cara, você já encontra nas listas o fluxo de projeto sugerido, partindo do backlog de projeto para o backlog de sprint e depois para a execução mesmo, que aqui ficou no modelo Kanban, ou seja, a fazer, em andamento e feito. Você também já observou que tem alguns cards aqui explicativos e alguns de modelo. O primeiro deles está falando um pouco mais sobre o que é o Scrum, esse segundo fala sobre as reuniões, e esse terceiro quadro é um card de modelo que você pode copiar e colar para diversas tarefas. Nas outras listas você vê mais cards informativos sobre o que é o Sprint, por exemplo, dicas para quem organiza, que é o Scrum Master, e para quem participa, que são os outros membros em geral. Esse primeiro exemplo poderia ser qualquer coisa, já que o framework serve basicamente para todo tipo de projeto, desde o lançamento de um produto até a construção de uma casa. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a reforma de uma casa de praia. O Product Owner, que vai ser o seu chefe, ele vai dizer quais são as atividades fundamentais que ele quer e vai atribuir uma prioridade para elas. Projetos mais avançados de Scrum fazem estimativas de tempo, atribuição de valores, entre uma série de indexadores para definir essas prioridades. Mas em grupos pequenos isso não importa. Você coloca aqui algumas tags referentes à importância de cada uma delas e coloca numa ordem hierarquizada. Com isso, você, que eu suponho que deva ser o Scrum Master, vai se juntar com a sua equipe e fazer a reunião de planejamento de sprint, onde vocês vão escolher as atividades de prioridade mais alta e que devem também, é claro, obedecer uma ordem lógica de execução para fazer nesse sprint. Observação importante: você não poderia, por exemplo, levantar uma parede depois de fazer o teto. Então é importante ter a ordem lógica sempre em mente. E você também não quer sobrecarregar a sua equipe. No começo, tente fazer estimativas pessimistas. Depois, quando você já conhecer a potência do seu time e já tiver dados mais sólidos, você vai poder trabalhar com mais segurança na quantidade de tarefas, duração, entre outros. Então chega o grande dia, digamos que seu sprint comece dia 1º de agosto. Você pode fazer um controle da execução das suas tarefas usando um gráfico de burn down, que já tem um vídeo aqui no canal utilizando. Aqui nesse quadro, ele tem até o power-up do Google Drive, que permite que você anexe arquivos direto do seu Drive, incluindo tudo que é do Google Docs. Então, o Google Planilhas você pode anexar aqui e pedir para os seus colaboradores irem alimentando a planilha de andamento de projeto. Esse gráfico de burn down é extremamente útil para ver como é que está a realização das tarefas em comparação com o que foi planejado. Você vai fazer isso comparando as linhas, né? Da queima de tarefas conforme planejado e a queima real, mostrando que a sua equipe realmente conseguiu fazer. A comparação das linhas é que vai mostrar se você está adiantado, em atraso, em falta, etc. Não vai esquecer que é também durante o sprint que você e sua equipe vão fazer reuniões diárias para discutir o que está dando certo, o que está dando errado, o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje. Assim você garante a transparência, a inspeção e a adaptação em tempo real conforme o sprint vai avançando. E então, chegado ao final do seu sprint, vocês vão fazer a entrega do incremento. Mostrar, por exemplo, que vocês terminaram de construir as paredes, ou que vocês terminaram de construir a piscina. O que foi feito, o que não foi feito, o que deu errado. Vocês vão revisar quanto ao produto
certo? Se o que você fez foi útil, se foi proveitoso, se deveria fazer mais ou menos, e também fazer uma retrospectiva quanto ao processo. Apontar erros na projeção de dados, na estimativa de tarefas, ou tudo que for relacionado ao framework em si. Logo, vocês já estarão fazendo a próxima reunião de planejamento de sprint para criar um novo incremento. Com certeza você vai ter mais dados e vai estar mais preparado para definir suas tarefas, prazos, estipular dados, etc. E o ciclo continua. Veja, em vez de pensar em um único objetivo solto ao final, pela própria natureza iterativa, vai entregar pedaços de um produto melhor ao final, garantindo assim que você não perca tempo, por exemplo, como modelo de cascata, onde a maioria dos erros só se detecta ao final e você precisa refazer tudo. E esse foi o Scrum. Eu tentei explicar de forma bem intuitiva. Caso você tenha gostado da aplicação dele no Trello, eu vou disponibilizar esse quadro aqui como modelo. Você vai encontrar o link aqui na descrição, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!